Nós estamos vivendo o início de um ano, primeiro dia, primeiro mês, e nós estamos falando sobre o assunto do ano. Durante os próximos 300 dias, nós vamos estar pensando sobre as gerações, nós vamos estar pensando sobre o passado, o presente e o futuro que tem guiado essa igreja até aqui. E eu quero hoje à noite pensar sobre 3 aspectos das gerações. Gerações podem ser familiares, a sua família é a sua geração. Pode ser uma geração de uma época. Esta igreja, todos que celebrarão este centenário, serão uma geração do centenário. Mas cada um de nós temos o dever de cuidar das nossas gerações. Esse ano eu estou meio animado, porque já tem 4 bebês para nascer na geração do centenário. Isso é bom demais. Já tem 4 meninos sendo gerados. Eu agora estou mapeando o sexo. Só está nascendo mulher aqui nessa igreja. Tem que fazer a unção do homem aqui, né? Já tem um já, né? Então vou mapear os outros assim que chegar. Então será um ano diferente para nós aqui, porque as gerações, elas são mutantes. As gerações precisam se multiplicar. Uma geração que não se multiplica é uma geração que passa e morre. As gerações que não se reproduzem, elas deixam e perdem o sentido da sua história. Por isso, cada um de nós precisa cuidar das nossas gerações. E a história das gerações, elas são um legado de fé, irmãos. É um legado que essa igreja deixa. É um legado de que Deus está no controle das nossas vidas, que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando de nós. É a soberania de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida do seu povo. Quando nós pensamos nas gerações, nós estamos pensando em um olhar em todas as direções, no passado, no presente e no futuro. Quando você pensa nas gerações, você está pensando na convergência de tantas coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda hão de acontecer. Por isso é uma transição, por isso é um caminhar juntos. Essa igreja, ela tem sido marcada por uma visão de reino, uma visão de que o reino eterno de Deus há de conduzir a igreja de Jesus no passado, no presente e no futuro. Nós temos o pódio garantido, por isso nós somos uma geração em obediência à grande comissão, na expectativa de que Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Jesus vai voltar. O salmo que inspira essa frase é o Salmo 145, o verso 4. Diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Salmo 145, verso 4. Queridos, esse texto é um chamamento à celebração da presença de Deus. É um chamamento à continuação daquilo que o Senhor já está fazendo na tua vida, na minha vida, na vida da tua família, na vida da tua igreja, e aquilo que Ele fará ainda muito mais do que nós imaginamos. Por isso, Davi era um homem como cada um de nós. Ele era cheio de falhas, mas mesmo assim Davi tinha uma virtude. Ele aprendeu a celebrar a grandeza de Deus. Davi se tornou um adorador. Davi ensinou a sua geração a celebrar os feitos do Senhor em tempo de paz, em tempo de guerra. Ele aprendeu a celebrar o nome do Senhor. E eu queria que você nesta noite estivesse pensando que Deus é o Deus das gerações. Nós já ouvimos aqui que Deus age através das gerações. Você já sabe a história de Abraão, de Isaac e Jacó, os expoentes da fé. E Deus tem agido assim ao longo da história.
E quando nós olhamos para o povo de Deus, apesar das falhas do ser humano, apesar da tua falha, da minha falha, Deus quer multiplicar a tua geração, Deus quer honrar a tua geração. A história do povo de Israel no deserto, os que viveram no deserto, aquela geração pôde experimentar o poder vivo de Deus nas suas vidas. Eles puderam ver livramento, eles puderam ver suprimento com o maná, eles puderam ver proteção durante o dia, durante a noite, eles puderam ver a grandeza de Deus agindo na vida deles, geração passada. Mas quando nós olhamos para frente, a geração que entrou em Canaã, que conquistou a terra prometida, esqueceu os estatutos do Senhor, esqueceu os ensinos, os decretos eternos de Deus, eles esqueceram. E mais adiante, a geração que nasceu em Canaã, não mais conhecia os decretos do Senhor, não mais conhecia o Senhor. Mas apesar de tudo isso, o propósito de Deus se cumpriu. Apesar de todas essas falhas, Deus levantou no meio dessas gerações aquele que seria a descendência de Davi, e viria a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria que você estivesse pensando, o que fazer? Qual é o propósito de Deus na minha geração? Qual é o legado que eu estou deixando para a minha geração? Qual é o propósito que o Senhor tem deixado para a minha família? Seja ela biológica ou seja ela espiritual, há duas formas de você se multiplicar nessa terra. Uma é na sua família biológica, a segunda é na sua família espiritual, é fazendo discípulos. E cada um de nós, quando chegarmos diante de Deus, Ele vai pedir conta dessas duas áreas das nossas gerações. O que você fez com a sua geração e o que você fez em obediência à grande comissão. Queridos, 3 coisas sobre gerações. Primeiro, uma igreja geracional tem famílias fortes. Diga comigo, famílias fortes. Famílias fortes. O Salmo 145 diz que uma geração anunciará a outra geração. Queridos, uma igreja, para sobreviver 100 anos, não tem sido 100 anos só de glória. Tem sido anos de batalha, anos de sofrimento, anos de lágrimas. Você imagina a cidade de Belém 100 anos atrás? Você imagina o bairro do Telégrafo, era uma fazenda de plantador, de horta. O centro da cidade era lá mais perto da DOC. Você imagina 100 anos atrás, um grupo de pessoas dizendo: vamos começar a nos reunir aqui nessa pequena casinha e começar a fazer um culto de adoração. Muitos já morreram, mas a sua visão, a sua semente produziu e deu fruto para a glória de Deus Pai. Famílias é o que tem sustentado essa igreja ao longo dos anos. Se não tiver famílias fortes, famílias comprometidas, nós vamos perder a visão. Tudo que o mundo tem feito é distorcer os valores da família, é o fracasso da tua família, é o fracasso dos teus filhos, é a derrota da tua família. Se você não se posicionar, se você não se levantar, se você não ficar diante do Senhor, com os joelhos dobrados ao pé da cruz, dizendo: Deus, minha geração será uma geração eleita, uma geração que vai produzir, uma geração que vai dar resultados para a glória de Deus Pai. Declare isso, porque senão você não terá resultado. Por isso a Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso o legado de uma igreja forte são famílias fortes, são famílias que aprendem como adorar o Senhor. Lá no Velho Testamento, eu vejo quando Deus chamou a família de Abraão, diz a Bíblia que cada vez que Abraão tinha um encontro com o Senhor, Abraão dedicava um altar. Quando ele chegou em Siquém, Gênesis 12:7,
O Senhor apareceu a Abraão e disse: Abraão, toda essa região eu vou dar à tua descendência. Está em Gênesis 12, verso 7. E diz a Bíblia que Abraão edificou ali um altar. O verso 8 diz que ele foi mais adiante e chegou a um lugar chamado Betel. E ao chegar ali, nas colinas de Betel, ele novamente construiu um altar. Altar, irmãos, é lugar de revelação. Diga comigo, revelação. Quando eu estou diante do altar, quando eu estou consagrando, eu estou propenso a receber uma revelação. Altar é lugar de propósito. Diga comigo, propósito. É lugar de adoração, é lugar de comunhão, é lugar de entrega. Era isso que quando Abraão construiu o altar, ele fazia vários votos, vários compromissos diante de Deus e diante da sua geração. E ele ali fazendo aqueles decretos, aqueles propósitos, o Senhor abençoava as suas vidas. Querido, que altar você está construindo dentro da tua casa? Transforme sua casa em um altar de adoração. Transforme sua casa em um altar de compromisso, propósito, devoção. Transforme sua casa em um altar de adoração. Eu sei que o inimigo tem setas apontadas para nossas casas. Eu sei que o inimigo tem tentado destruir o ambiente da tua casa. Mas você tem que se posicionar diante de Deus dizendo: Senhor, eu sei quem tenho crido, e eu sei que és poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, e a minha casa será um altar de adoração em nome de Jesus. Que pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Que altar você está construindo na sua casa? Você lembra que Moisés, assim que atravessou o Mar Vermelho, a primeira coisa que ele fez foi um altar. Pegou 12 pedras e disse: vamos construir aqui um altar. Cada pedra representava uma das tribos de Israel. E ele disse: esse altar de pedra vai sempre nos trazer a lembrança de que o Senhor nos livrou da escravidão do Egito. Cada vez que você estabelece um altar na sua casa, você deve dizer: não precisa ser um altar de pedra, não precisa ser um altar construído, não precisa ter um santo lá para te proteger, não precisa ter um crucifixo pendurado. O altar de adoração é aquele lugar onde você senta na cabeceira da sua mesa e começa a declarar os preceitos do Senhor para a sua família, porque o Senhor tem habitado em você. A sua vida já é um altar de adoração, meu querido. Apenas se posicione, apenas tome posse daquilo que o Senhor já está dando para você e sua família. Então, uma igreja geracional tem família forte. Diga comigo, família forte. Diga: minha família vai ser uma família forte. Deus vai honrar a tua família para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Segundo princípio que eu quero deixar hoje à noite é de que uma igreja geracional, ela tem um discipulado forte. Diga: discipulado forte. Discipulado forte. E aqui eu lembro você, em 1 Timóteo 1,5, 1 Timóteo 1,5, é um texto muito forte para esse discipulado que eu quero falar, que também é um discipulado em família. 1 Timóteo, 2 Timóteo, melhor dizendo, meu filho, 2 Timóteo 1,5, é o texto que fala sobre o discipulado de Timóteo. Ele diz: olha, pela recordação que tenho da tua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, o nome dela era Lloyd, em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. É Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, eu ponho fé em você, porque a tua geração era uma geração de fé. Tua avó, tua mãe, e você absorveu os princípios da fé. Querido, discipulado forte começa aí. Começa aí. Esses dias no Natal, eu estava pensando lá em casa,
Estava tomando café, a Sueli foi para o comércio com o André e trouxeram uma sacola de bagulho para as crianças e foram na CPAD, não sei aonde, e entregaram. Olha aqui que eu trouxe as coisas para vocês. E aqui, de manhã, disse, agora eu trouxe o presentinho de Natal. Irmãos, elas abrindo aquelas sacolinhas e elas acharam ali Bíblias, e eu fiquei encantado, que elas largaram tudo e saíram celebrando, Bíblia nova, até que enfim Bíblia nova, e agora, no dia seguinte elas queriam ir comprar marca-texto no Formosa, porque agora eu vou aprender a fazer devocional na minha Bíblia. Queridos, quando muita gente rechaça a Bíblia como um livro que não presta, quando muita gente está dizendo, não leia a Bíblia, quando você inculca isso no coração dos seus filhos, você está dizendo, é a fé que foi passando do avô para a mãe, da mãe para os filhos, e que agora está no teu coração, e você vai vibrar com eles até a volta de Jesus. Faça altares na sua casa, discipule sua casa, torne visível aquilo que o Senhor tem dado para a sua casa. E eu me impressionei, porque de todos, o presente que fez a diferença foi que agora nós temos Bíblias novas. Elas já tinham Bíblias, mas agora nós temos Bíblias novas para a gente usar. Queridos, isso faz a diferença no discipulado das nossas casas, na vida da família. Agora eu queria fazer um alerta para você. O altar da tua casa não é uma religiosidade. O que é que está destruindo a fé de muitos cristãos? É o tradicionalismo religioso. É o tradicionalismo religioso. Muita gente acha, não, eu já conheço, eu já sei, eu já fui, eu já fiz, eu leio Deus o livre. Não, pelo amor de Deus. E até parece com aquele que diz, nossa, eu até me benço. É o crente que tem religião, é crente que tem um tradicionalismo. Eu li recentemente que tradição é a fé viva dos que morreram pelo Evangelho. Então nós temos que ter tradição, fé viva, fé na palavra, fé naquilo que está na palavra. Mas tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. É aqueles que têm a Bíblia aberta lá no Salmo 119, mas não diz nada. É aquele que lê que Deus vai dar poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não opera. E isso é tradicionalismo, é a fé morta dos que estão vivos. Mas o altar de adoração, o discipulado forte, é vida na vida. Diga comigo, vida na vida. Vida na vida é quando eu estou vivendo intensamente aquilo que o Senhor está falando na minha geração. O princípio da fé, querido, do discipulado, começa dentro das nossas casas. O princípio da fé, do discipulado verdadeiro, de uma igreja vencedora, começa aqui. Eu não sei qual é a sua história, mas o fato é, te segure aí, nós somos responsáveis pelo discipulado da nossa casa. Não é a igreja, não é pastor. Nós apenas alertamos. O que nós estamos fazendo aqui é alertando você sobre como discipular a sua casa. Mas é você quem vai discipular. É você que eles ouvem. É você que eles querem ouvir. É de você que eles querem ouvir a palavra de fé da sua geração. Mas vou te falar uma coisa muito triste. A fé que você abraçou até aqui, ela pode cessar contigo no caixão, se você não passar para as suas gerações. Vou repetir, a fé que um dia você diz abraçar, pode morrer, se a tua descendência não viver intensamente a mesma fé que você abraçou. E o Senhor disse que nós deveríamos multiplicar a nossa fé, que nós deveríamos fazer discípulos. Por isso, nós somos responsáveis em plantar o alicerce da nossa fé. Vou jogar para você algumas coisas rapidamente. Primeiro, Deus opera fortemente no meio dessas gerações. Lá em Lamentações 5,19, diz que o trono de Deus é de geração em geração.
Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. É o discipulado de geração em geração. Isaías 51, o profeta vai dizer, falando da parte do Senhor, disse: a minha justiça durará. A minha justiça durará para sempre, e a minha salvação a todas as gerações. Ei, Deus quer salvar a tua geração, Deus quer salvar a tua casa, Deus quer salvar todos aqueles que estão perto de você. Salmo 33, 11, diz que o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do Senhor, do seu coração, por todas as gerações. Ei, querido, o Senhor tem planos para a tua vida. Salmo 100, verso 5, diz lá: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração a geração. Ei, a misericórdia do Senhor está estendida sobre a tua casa. Apenas você precisa se posicionar dizendo: eu recebo essa misericórdia, porque ela está estendida sobre a tua casa. As misericórdias do Senhor não param, elas estão estendidas, dizendo: eu quero abençoar a tua geração. Está aí, o Senhor é bom, é leal, é eterno, a sua fidelidade permaneçam sobre ele, sobre as suas gerações. Então nós podemos descansar no Senhor da mesma forma como descansou Timóteo, como Paulo disse a Timóteo: a tua avó, tua mãe e você têm uma fé sólida, se nossas gerações forem discipuladas corretamente. Então, família forte, discipulado forte. Terceiro pensamento, e eu vou encerrar bem aqui, é que uma igreja geracional depende do Espírito Santo. Diga comigo: depende do Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família, operando, é que vai fazer a diferença na sua casa. Foi isso que aconteceu em Atos 1:8, quando a voz do Espírito veio dizendo: vocês vão receber poder, e ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Uma igreja forte, ela tem que espalhar o Evangelho por todas as regiões. E lá mais adiante, em Atos 2:39, e aqui eu quero deixar essa palavra, Atos 2:39, quando Pedro estava pregando, e o povo recebendo a presença forte de Deus naquele lugar, ele disse: olha, a promessa é para vocês, para aquela geração, para a nossa geração, para os seus filhos. Deus quer derramar o seu Espírito sobre as nossas gerações, nossos descendentes, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqueles que ainda vão se converter, o Senhor quer abençoar. Por isso, nessa noite, a minha oração é que o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, o Espírito Santo que habita no teu coração, possa ter um espaço grande para mover na tua vida, na tua casa, na tua geração, na tua descendência, para que você possa, ao passar dos anos, olhar para trás e ver que a sua geração não é uma geração que morreu no deserto, que a tua geração não é uma geração que se perdeu após conquistar a terra prometida. É muito triste quando a gente vê filhos de crentes que ficaram 18, 20 anos dentro da nossa casa. 6 meses que entra numa faculdade, vira doido, vira gótico, vira bicho, não quer mais saber de Deus, porque o discipulado foi fraco, porque não teve discipulado forte, porque não viveu fortemente a presença do Espírito Santo na vida deles. Por isso nossas gerações podem se perder. Nossas gerações podem se perder se você não tomar posse, não se posicionar diante de Deus, dizendo: Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus, porque a minha geração eu vou consagrar a Jesus Cristo de Nazaré. Fique de pé, e eu já vou encerrar. E eu quero encerrar esta noite deixando com você uma recomendação.
do Senhor em Deuteronômio 7:9. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Meus irmãos, que privilégio e responsabilidade, que grande responsabilidade nós temos de ser a geração do centenário. Esse é um tempo que você tem que dizer: Deus, eu faço parte dessa geração. Toda vez que eu estou vindo para o culto, eu passo ali naquele quadro, e eu vou deixar aquele quadro ali até o mês de outubro. Só faltam 3 para preencher. Foram ofertas que você doou para modificar a fachada. Foram ofertas que você promoveu fazendo feirão, fazendo comida. Estão ali, porque você vai dizer: eu faço parte. Eu faço parte dessas modificações. Eu faço parte desta geração do centenário, uma geração que vai passar. Olhe para mim, os próximos 100 anos, tu não está mais aqui, Chicão, nem eu. Não sei, eu estou agora fazendo umas contas com as minhas netas. Qual delas eu vou passar os 15 anos? A primeira já estou me garantindo. A primeira já estou me garantindo, que é o ano que vem. Mas estou pedindo ao Senhor misericórdia. Mas quando eu olho para os que estão nascendo, digo: Senhor, será? Então você tem que olhar: Senhor, até quando as minhas gerações? Então é possível que eu estou olhando para pessoas que no próximo centenário dessa igreja, nenhum de nós estejamos mais aqui. Mas as gerações vão continuar. Se você tiver uma família forte, se você tiver um discipulado forte dentro da tua casa, se você tiver dependência do Espírito Santo, as gerações vão permanecer até a volta de Jesus. As gerações vão permanecer até que Ele venha, até que Ele volte para receber a igreja. As gerações dos que reinarão com Ele para sempre, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar.